Graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos, o Senhor os abençoe. Estamos conectados, nordeste até sul deste país, provavelmente um pouquinho mais fora também, lá fora, no outro hemisfério, além da linha do Equador. O que importa é que estamos juntos, vinculados no Espírito de Deus. Me alegra encontrá-los com o mesmo interesse, a mesma disposição para que a palavra de Deus tenha lugar em seus corações. Dia após dia, vamos constatando cada vez com convicção mais profunda de que o povo de Deus só tem um pão de que se alimenta. O povo de Deus só tem uma opção na sua fé, que é a palavra de Deus. Sem ela não somos povo de Deus. Sem ela nós somos uma facção religiosa. Sem ela nós somos apenas uma instituição religiosa. Sem elas nós somos apenas religiosidade. E aí podemos aprender rituais, formas, cultos, por mais extraordinários e emocionantes sejam, não serão verdadeiros. Aquilo que não procede da palavra, que não é pela palavra, ou que não nos atrai à palavra, não nos vincula ao Espírito da palavra, porque Cristo Jesus é a palavra viva de Deus. Ele é o Logos, e ele declarou isso muito claramente para nós. Ele é a verdade. E nós só podemos entender e nos ocupar com a verdade. Hoje, então, portanto, temos Hebreus, parte 14. O nosso texto, como eu disse, é longo. E por que ele é muito longo? Porque começa no capítulo 9 e vai até o versículo 18 do capítulo 10. Esse é todo o assunto, nós não podemos quebrar o assunto. Eu poderia me permitir quebrar o assunto, mas há um intervalo sempre entre uma coisa e outra, se nada inclusive atrapalha, de uma semana. Então não é muito apropriado, não é muito didático. Didático é nós podermos encerrar o assunto numa única abordagem. Como o assunto inteiro ocupa esse trecho muito grande, é evidente que nós vamos procurar, com o máximo esforço possível, de forma consciente, otimizar o tempo, minimizar a abordagem, torná-la a mais sintética possível, mas sem perder em qualidade na sua riqueza. Por isso você deve acompanhar com atenção redobrada. Evite sons paralelos, trânsito de pessoas, vá para um lugar aí mais particular, onde você possa ficar atento a esse tempo desta ministração de Hebreus. Você que vem acompanhando o estudo desde o início, desde a introdução. Nós vamos fazer a leitura hoje em trechos. Nós vamos lê-la à medida em que nós abordarmos cada trecho da argumentação do autor. Não posso fazer a leitura inteira e pretender que os irmãos consigam caminhar por ela. É muito longo o texto. E aí também, para que haja uma aplicação mais objetiva, a leitura então será feita parte por parte, conforme a abordagem tiver de acontecer. E então nós queremos, antes de mais nada, fazer a leitura dos 10 primeiros versículos do capítulo 9. Vamos parar neles e depois estaremos seguindo, fazendo as novas leituras, as leituras que serão acrescentadas. Então, por favor, me acompanhe aí no capítulo 9, a partir do versículo 1, na leitura que vamos fazer, até o versículo 10. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Ali estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença, ou pães da proposição, que é outra forma de se referir a eles. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Vale lembrar que quando a arca foi levada para o templo de Salomão, já não havia mais, evidente, o maná nem a vara de Arão. Apenas as tábuas da lei se encontravam lá dentro da arca. Acima da arca, versículo 5, estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério, a primeira parte, o lugar santo. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, a segunda parte, que ficava depois do véu, apenas uma vez por ano,
e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, é uma alegoria, o texto diz, para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, que é um argumento novo que ele está usando para se referir à nova aliança, ou Novo Testamento, a nova aliança que Jesus estabeleceu pelo seu sangue. Então ele fala de antiga ordem, antiga aliança, e agora nova ordem ou nova aliança. É uma terminologia muito própria. Então ele está se referindo à anterior como primeira aliança. É assim que ele começa o capítulo 9, versículo 1. Bem, meus irmãos, quero fazer uma abordagem geral do nosso assunto. De que tratam o capítulo 9, até o versículo 18 do capítulo 10. Os dois capítulos de que tratam esse trecho até o 18. Eles tratam dessa comparação que o autor agora está fazendo ao ministério do que o sacerdócio realizava. Ora, vocês vieram acompanhando, ele veio mostrando aos judeus que o liam, que receberam sua carta, a superioridade de Cristo aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão, ao sacerdócio arônico. Mostrou a origem do sacerdócio de Jesus, que era divino, estabelecido por Deus, ou designado por Deus, instituído por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Fez uso lá dos Salmos 110, do Salmo 8, do Salmo 45, acompanhamos tudo isso. Agora o que ele vai fazer é um reforço final nessas comparações, trabalhando com a eficácia da superioridade desse sacerdócio. E aí, inevitavelmente, ele continua fazendo comparações, porque o propósito dele é mostrar àqueles irmãos judeus que eles não tinham que se preocupar com o fato da cessação prevista, estabelecida e ocorrida daqueles rituais, daqueles cerimoniais. Ao mesmo tempo que ele mostra que não deveriam se preocupar com a cessação daqueles atos, porque agora eles ficaram no vazio, num vácuo religioso. Ele está mostrando por que aquilo cessou. Como Jesus fez um ministério muito mais eficaz, e esse é o ponto. Vocês viram aí ele dizer, no versículo 9, do capítulo 9, que tudo isso que aconteceu, o tabernáculo, com todas as suas disposições, o cerimonialismo que acontecia lá dentro, era uma ilustração, uma alegoria a respeito do que viria a acontecer, até que a nova ordem fosse estabelecida. O que ele está dizendo é, tudo aquilo era didático. Ora, nós sabemos, todas aquelas disposições e símbolos, daí temos recomendado aos irmãos que lessem Levítico, lembram? Antes de começarmos os estudos aos Hebreus, exatamente por isso, da carta aos Hebreus. Eram didáticos, eram disposições didáticas em que Deus ao longo dos séculos veio preparando a mente e o coração do povo de Abraão, do povo dele, o povo escolhido para transmitir a redenção para toda a humanidade, ser luz para todas as nações. O que eles não entenderam, não aceitaram e quiseram recolher a luz para o entorno e ficar somente dentro deles, e daí perderam posição, não é? O Senhor estava mostrando que os foi preparando ao longo dos séculos para que pudessem entender o cumprimento. E esse cumprimento na linguagem de Paulo em Gálatas, e vamos lembrar, olha o paralelo entre a carta aos Gálatas e a carta aos Hebreus. Esse cumprimento aconteceu naquilo que Paulo chamou de maturidade do tempo. Ou seja, Deus não chutou, agora está na hora. Não, da mesma maneira como, e isso causa confusão na cabeça de muita gente, Jesus ter dito em Atos capítulo 1, aos discípulos, nos evangelhos, aos discípulos, que nem ele sabia a hora em que deveria vir, só o Pai sabia. Isso pertencia à soberania irretocável do Deus eterno, do Senhor de toda a história. Da mesma maneira como ninguém sabe o dia em que ele vem, da mesma maneira, há um dia estabelecido. E da mesma forma como Jesus veio a primeira vez, cumprindo aquilo que Paulo chamou de plenitude dos tempos, a maturidade do tempo, da história,
Deus sabia que o tempo estava pronto, ele veio preparando a história para que chegasse no momento certo e houvesse o mínimo possível, ou se possível, nenhuma dificuldade do povo receber a mensagem da encarnação de Deus e da redenção e da graça que vinha substituir a lei e satisfazer a lei. E aí ele o fez. De igual forma, estamos caminhando em direção à segunda vinda de Cristo. Temos sinalizações, ele deu sinais para que a gente não se perdesse no tempo e na história, ou não perdesse a esperança, o que é mais importante. Essa data está reservada no coração de Deus, mas não é apenas uma questão de Deus escolher. Ele não chegou lá como ele fez na primeira vez e decidiu, eu quero que seja agora. Não, ele veio preparando a história. De igual maneira, os sinais da segunda vinda de Jesus, eu estou fazendo um parêntese aqui porque é muito pertinente e sinto que Deus me leva a essa elucidação aqui na abordagem, na introdução do estudo de hoje, por mais que ele vá ficar longo, pode esquecer aí as 9 horas da noite para o término. E então, meus queridos, de igual maneira, ele foi dando sinais da segunda vinda que acompanham todas as gerações de crentes há 12.000 anos, para que nós pudéssemos entender, estamos perto, estamos chegando lá, para que pudéssemos entender que haveria aquilo que seria agora diferente da primeira instância, em que houve uma maturidade do tempo, haveria agora um desespero do tempo. Ou seja, a vinda de Jesus vai ser uma intervenção. A primeira vinda foi uma dádiva, uma oferta, graça. A segunda será uma intervenção, juízo. Ele vem para fazer cessar a história. Ele avisou que uma das coisas que ia acontecer às vésperas da sua segunda vinda é que não acharia fé na terra, talvez. Ele avisou que o amor de muitos esfriaria. Ele deixou claro que a igreja estaria vazia. E ele mandou os seus novos profetas, e aí eu estou falando de Paulo, avisar que haveria uma apostasia. E essa apostasia prepararia um povo para o anticristo. E então ele teria de vir para destruir o anticristo e cancelar a história. Então ele não vai chutar a data. Não, ele sinalou e vai chegar o momento em que ele vai dizer, não dá mais, é hora de intervir. Isso vai acontecer. E está muito mais perto do que se pode pensar. Mas os que estão aferrados às vãs filosofias de que nós vivemos uma fé que nos faz ficar bem-sucedidos aqui, só tem a perder com essa esperança, então é melhor não esperá-la. Porque ela não vem para trazer arroubos de vantagens de superioridade, de prosperidade, de conquistas e de vitórias. Ela vem para tirar, cessar, dar fim. É isso. Mas os que amam a segunda vinda subirão e serão coroados. Os que não amam vão ficar por aí, para ver como é que as coisas se cumpriram. Então o autor da carta investe agora em mostrar, dentro da superioridade do sumo sacerdócio de Cristo, a pertinência, a relevância, a procedência desse ministério superior, único e satisfatório a Deus. Estamos dentro dos primeiros 10 versículos do capítulo 9 que eu li. A preocupação dele, então, continua sendo mostrar a seus leitores judeus que deviam, com certeza, estar sentindo o vazio daquela religiosidade que cessou, dos seus rituais, do seu cerimonialismo. Agora não há mais templo, o templo está lá. Eu digo que na fé cristã não havia mais necessidade de lugar para essa adoração. O templo, com aquelas distribuições e disposições, meus irmãos, vamos pensar pela mente deles. Eles foram criados em função disso. Foram séculos que passaram, 1500 anos passaram com o exercício contínuo, sábado a sábado, semanalmente, ao longo da semana, e com todas as festas mensais e anuais. Por muito tempo, geração após geração, e de repente isso tudo é tirado. E cai esse vazio. E aí fica, como é que fica? E os sacerdotes? Cadê meu emprego, minha profissão? O que eu tenho mais para fazer? Não vou mais imolar cordeiros, não vou mais receber ofertas de cereais, eu não tenho mais que celebrar luas novas, eu não tenho mais o dia do Yom Kippur. Esse vazio estava lá. E essa era a brecha suficiente para os judaizantes chegarem e dizerem, essa religião nova aí não presta, ela não tem nada a ver, ela quebrou com a lei, ela quebrou com todo o sistema da antiga aliança feita através de Abraão e legalizada por Moisés. Então ele sabia que eles estavam sentindo esse vazio dos rituais e do cerimonialismo antigos, que agora eram desnecessários,
Por quê? Porque foram substituídos pela realidade superior, a nova aliança, porque eram só didáticos, eles caminhavam para um fim. Paulo diz, era um aio que nos preparava para Cristo, a lei. Então ele passa a expor um pareamento, uma comparação entre funções e missões temporais. O que eu chamo de missões temporais é o que acontecia, e nos dias dele acontecia no templo, que aconteceram no tabernáculo, com o ministério eficaz e o suficiente de Cristo. Aí ele começa delineando os fatos que sempre estiveram vivos na memória e experiências deles, mas aludindo ao cerimonialismo no tabernáculo e não no novo templo. Então essas colocações que ele faz aqui de 1 a 10, ele está aludindo ao que acontecia no tabernáculo. Por que ele foi lá para o tabernáculo e não para o templo? Primeiro porque o templo era uma cópia inadequada do tabernáculo. Apesar de toda a sua suntuosidade, sua grandeza, era inadequada. O primitivismo do tabernáculo falava da simplicidade e da pertinência daquela simbologia. E por mais que acontecessem rituais e as novas gerações acompanhassem os rituais no templo, tudo isso evocava o que aconteceu ao longo dos séculos do tabernáculo. Então ele vai fazer uma descrição aqui do tabernáculo. Por que ele tem necessidade de introduzir sua argumentação falando das disposições do antigo tabernáculo? Para poder caminhar com eles em direção à cessação destas coisas. Para mostrar o lugar que todas elas tiveram no ministério de Jesus, como que se cumpriram no ministério de Jesus. Ora, ele aqui, por exemplo, não faz menção do altar do holocausto. Quando ele descreve o tabernáculo, ele começa a descrever as partes cobertas, ou seja, o lugar santo, que é a primeira parte, onde os sacerdotes todos transitavam todos os dias, e especialmente aos sábados, e o santo dos santos, o lugar reservado, coberto com véu, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da purificação, o Yom Kippur, para oferecer uma oferta, um sacrifício nacional, pelo perdão dos pecados de toda a nação, de todo o povo. Mas antes desse lugar santo, onde aqui tinham acesso todos os sacerdotes, havia o átrio exterior, em cuja primeira porta, na porta de entrada, ficava o altar do holocausto. A esse altar do holocausto, todo o povo tinha acesso. O povo chegava ali, oferecia o seu cordeiro para ter perdão de pecados, e a partir dali os sacerdotes começavam a substituí-los, levando para os outros utensílios do tabernáculo os resultados dessa oferta. Por que o povo tinha acesso ao altar do holocausto? Porque se não houvesse esse derramar de sangue, esse sacrifício pessoal, não haveria aceitação. Deus estava simbolizando que o pecado do homem, do ser humano, e a necessidade do ser humano de se aproximar dele, da sua presença santa, requeria vida. O pecado teria de ser pago com a vida. E ali estava um animal inocente, fazendo a substituição. O ofertante punha a mão sobre a cabeça do animal enquanto o sacerdote o sacrificava. Por isso que Kohen, sacerdote, significa sacrificador. O sangue era derramado e a partir dali, então, o desenvolvimento da cerimônia, até que representava o quê? Uma vez por ano vai entrar o sumo sacerdote lá, levando todo aquele preparativo de um ano inteiro, para, representando o povo, haver um acesso à presença da glória do Deus Santo. Deus fez todos esses obstáculos e dificuldades, distanciamentos, para mostrar quanto o pecado do homem o afasta dele, da sua santidade, pureza e majestade. Para mostrar com impacto a distância imensa que existe entre a majestade do Deus glorioso e a pecaminosidade e inferioridade do homem, em cujo coração ele botou sua imagem e semelhança. Absolutamente justo e certo. Deus não deu sua imagem e semelhança a macacos, a bodes, nem a cavalos. Deus não deu sua imagem e semelhança a anjos, seres perfeitos. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança para ser o seu representante na terra, para representar Deus nos seus atos, na sua forma de construir a vida e de vivê-la. E o homem abandonou tudo isso em direção à desobediência afrontosa. E trouxemos dentro da nossa humanidade decaída todos os efeitos
e todos os derivativos dessa decadência, dessa queda. Nascemos inclinados ao mal. Ninguém ensina ninguém a errar. É inato. Precisamos ensinar as crianças a acertar. É inato, natureza adâmica. E aí Deus vai mostrar que esse homem que jogou fora a sua imagem e semelhança precisava restaurá-la, ganhá-la de volta. Mas ele estabeleceu isso tem um preço. A desobediência custa a vida. A alma que pecar, essa morrerá. E então ele começa a mostrar: eu vou resolver esse problema de vocês. Eu estou muito longe de vocês, do pecado de vocês. Vocês vão ter que oferecer substitutos. Alguém tem de morrer por vocês. Você pensa que o judeu que oferecia um animalzinho lá no altar do holocausto, que depois seria queimado, ficava passando a mão nos lábios, festejando, tomando vinho, como a gente faz em nossas festas? Não. Dentro daquele cerimonial havia uma consciência de pecado, de culpa. Um animal era imolado e sacrificado para morrer a morte que ele teria de morrer, e que ele não podia morrer porque não resolveria nada, o seu próprio sangue é impuro. Mas o Senhor estava ensinando aquela gente: um dia virá um cordeiro meu, cordeiro de Deus, ele vai morrer no seu lugar. E esse sacrifício dele, a humanidade que você tem e é, ele vai tomar sobre ele e vai matar essa humanidade. E vai me oferecer essa vida. E eu vou receber vocês na oferta dele. Eu vou substituir vocês por ele. E vocês serão aceitos. E aí poderão entrar à minha presença. É disso que o autor está tratando em todo esse trecho. Para mostrar a eles, lembrar a eles: gente, isso era uma sombra dessas coisas que estão acontecendo hoje. Vocês não precisam de mais delas. Quando nós entrarmos na parte 15, querendo Deus, quinta-feira que vem, aí você vai ver a beleza maravilhosa dessa conclusão que ele faz, de como o véu foi rasgado e entrem, tudo já foi feito, é o grande apelo que ele faz ali. É lindo, lindo. E eu espero que eu e você nos preparemos muito bem, orando, para a meditação de quinta-feira que vem, quando vamos pensar em por detrás do véu. É lindo, por detrás do véu. Oh, glória a Deus. Estou ansiando por quinta-feira que vem. Mas precisamos passar por aqui hoje. Então vamos lá. Ele vai se deter então em recordar as disposições do tabernáculo nesse trecho que eu li, frisando que o uso, a necessidade e tempo delas havia cessado. Daí no versículo 11, o que é que ele diz no versículo 11? Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Aí ele vai carregar, a partir daí do versículo 11, nas terminologias de excesso. Ele vai continuar com isso até o final do versículo 18 do capítulo 10. Maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, sacrifício não por meio de sangue de animais, mas do sangue vivo de Cristo. E aí enfatiza, né? Depois de falar isso no versículo 12, uma vez por todas, eterna redenção. A carga que ele dá a essa terminologia de excesso é para mostrar a superioridade. Uma vez por todas é a ideia dominante do pensamento dele, a que eu vou me referir a um pouco mais adiante. Então, o que temos aqui de 1 a 10 é o enfoque do lugar do cerimonial. Ele está comparando. E aí, para fechar esse argumento, porque temos de avançar, quero só lembrar isso a você. Quando ele vai falando das disposições do que havia no tabernáculo, ele está falando de coisas que aludem ao ministério de Jesus. Por exemplo, o primeiro altar que havia, logo depois do altar do sacrifício, vamos aqui ao texto, ó. Vamos ao texto, que aí fica tão bonito, né? A gente poder acompanhar como ele fez questão de mostrar isso. Ó. Versículo 2, foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamada Lugar Santo. Estavam ali o candelabro, a mesa e os pães da presença. O candelabro fala de quê? Eu sou a luz do mundo. Aí está Jesus. A mesa com os pães da presença. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Entendeu? Por detrás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. O que o altar do incenso representava? A intercessão do sumo sacerdócio. Está por detrás do véu porque Jesus está fazendo intercessão por nós lá na presença do Deus eterno, onde ele entrou.
para sempre, enquanto o sumo sacerdote entrava uma vez só por ano. E aqui está a simbologia, entende? Então ele trabalhou com essa ênfase sobre o lugar e para mostrar a eles que todas aquelas disposições tinham um significado extraordinário. Vale lembrar, adiantando um pouquinho, que aquele véu de separação, vamos enfatizar isso semana que vem, entre o lugar santo e o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar, esse véu lá no templo, que copiava então a mesma divisão do tabernáculo antigo, esse véu se rasgou de alto a baixo, no momento em que o Filho de Deus na cruz do Calvário declarou: Tetelestai, está consumado. Aleluia, é lindo, é simplesmente glorioso, é a revelação de Deus, mostrando que o Evangelho é a única verdade. Ela não tem contradição. Correram as eras, os tempos, os séculos, e essa palavra foi se cumprindo da forma mais literal e inimaginavelmente. Aleluia, é bom demais. Pois bem, agora nós temos 11 a 14, aí como eu disse, vamos lendo por partes, para que possamos entender bem. O que teremos aqui em 11 a 14? O foco vai mudar para a superioridade do sacrifício de Cristo, comparativamente aos do lugar temporal, ou da antiga aliança. Então vamos lá, 11 a 14. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, bonito, né? Das benesses, dos favores agora presentes, da graça. Ele adentrou, por detrás do véu, o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Ele está aludindo ao momento em que o sumo sacerdote passava por debaixo do véu e ficava invisível aos sacerdotes e ao povo que lá fora estava, diante da arca, sobre a qual estava uma tampa chamada propiciatório. O propiciatório, propiciação, significa eu serei favorável a vocês. E sobre esse propiciatório, levando nas pontas dos dedos o sangue do bode que tinha sido sacrificado, ele ia e aspergia sobre o propiciatório este sangue, para que Deus, então, recebesse o sacrifício e perdoasse o povo. Só o sumo sacerdote entrava ali. Voltava, porque teria de fazer isso outra vez no próximo ano, e no próximo ano, e no próximo ano. É a alusão que ele está fazendo aqui, dizendo que Jesus entrou ali ao mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, não naquele cortinado, não naquele espaço temporal e físico, não aquilo que é pertencente a esta criação. Ele entrou naquele que é eterno, está diante do Pai, assentado à sua direita, à direita da majestade nas alturas. Aí, no versículo 12, ele vai dizer: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele não foi levando sangue alheio na ponta dos seus dedos, ele levou o seu corpo marcado. A Bíblia diz para nós em Apocalipse que a igreja viva, redimida, a igreja triunfante, ela o contempla como cordeiro que foi morto e agora vive. Para toda a eternidade nós o veremos como cordeiro. Para toda a eternidade, o divisor de águas, aquilo que aconteceu para que tivéssemos acesso ao trono de Deus, para vivermos eternamente, estará diante de nossos olhos. Nunca mais deixaremos de adorá-lo como cordeiro de Deus. É lindo isso. Desde o momento em que João Batista proclamou, olhando para ele: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, até a sua entrada na redenção, e todo o tempo da eternidade, que não se pode medir em tempo, nem se pode usar a palavra tempo para se referir à eternidade. Tempo é uma coisa, eternidade é outra, e eternidade absorve o tempo. Na eternidade, nós o estaremos adorando como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, nesse caso o mundo, nós, os escolhidos, linguagem de que o autor se serve muito bem aqui neste capítulo 9. Então, continuando, ele vai dizer: ele entrou no lugar santíssimo, lá, lugar santíssimo do céu, de uma vez por todas, quer dizer, não vai precisar repetir esse sacrifício, voltar a fazê-lo como o sumo sacerdote fazia ano após ano, e obteve eterna redenção. Aqui de novo ele vai trabalhar com o adjetivo eterno que encharca a carta aos Hebreus. Ele se refere a todas as situações cumpridas pelo mistério de Jesus, pelo seu sacrifício e missão, como sendo eterno, eterna, eternos, eternas. Ele vai usar abundantemente
adjetivo, porque o enfoque é esse. Ele precisa falar do que é eterno, porque é eterno. Tudo aquilo que rolou séculos, e você há de convir que para homens e mulheres temporais, homens e mulheres finitos, que muito mal conseguem chegar a 100 anos de idade, 1000 anos é uma eternidade. Já havia passado uma eternidade e meia, 1500 anos. Sobre nós já rolam 2000 anos depois que isso tudo aconteceu. Mas nada disso, esses anos todos falam de eternidade. E então o que ele está dizendo para nós, que Jesus nos obteve eterna redenção, porque a vida que teremos é vida eterna, porque o Deus a quem adoraremos ou adoramos é eterno. Tudo é eterno. Ora, aí ele continua no versículo 13, vamos ler até o 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Eu tenho que me deter um pouquinho aqui nesta segunda parte, nesse texto que vai dos versículos 11 a 14, porque eu já disse que o foco muda para a superioridade do sacrifício de Cristo. Nós temos umas riquezas aqui que não podem passar batidas. Veja, a ênfase reside no fato de que ele está dizendo que tudo isso aconteceu, toda esta oferta, esse sacrifício que se tornou eterno, aconteceu para que sirvamos ao Deus vivo. Quem ouviu a pregação de domingo passado, uma pregação contundente, que eu sei que eu preguei na força do Espírito de Deus, que precisa sacudir a igreja destes dias. E quem ouviu, percebeu o que Deus estava lhe dizendo. Ouviu claramente a mensagem para a qual fomos conduzidos, a finalidade da redenção que nos alcançou. As igrejas ensinam, os crentes dizem nos ouvidos uns dos outros, isso é muito bonito, a gente transforma em louvor, é verdadeiro, mas não é toda a verdade de que fomos redimidos para sermos salvos, de que Jesus morreu para a nossa salvação. Mas quando você diz redimidos para ser salvo, você põe um fim aí, uma finalidade aí, não é esta a finalidade. Inevitavelmente, para você abençoar, tem de ser bênção. Para falar de salvação, tem de estar salvo. Então, nós estamos falando de um ponto de partida. Qual é a finalidade? A finalidade é transformar você em adorador, em servo, alguém que presta serviço para Deus. Por isso é que o texto diz que isso tudo aconteceu para que sirvamos ao Deus vivo. É a última linha do versículo 14. Tudo que Jesus fez foi para nos alcançar, para que sirvamos ao Deus vivo. Por isso, meus irmãos, não há glória na conversão daqueles que se convertem nos minutos finais da sua vida, como aconteceu com o ladrão na cruz e com tanta gente nos dias de hoje. Estará salvo? Está, se converteu. Mas onde está a glória? Não teve tempo de servir. Porque o que nos garante galardões no céu, o que nos enche de crescimento espiritual, de conhecimento, o que nos leva a passar por lutas e aflições, perdas e ganhos, é o serviço cristão. É onde você entende que você é um sacerdócio real e oferece a Deus sacrifícios de louvor. Quem se converte às vésperas de morrer não tem sacrifício de louvor nenhum a oferecer. Mas fomos estabelecidos como sacerdócio real para interceder por este mundo. Eu fico vendo crentes que não param para ouvir a palavra, que não arranjam tempo para crescer na graça, falando o tempo todo de política, reclamando do governo, das leis, das decisões e etc. E esquecendo que o lugar que ele ocupa nesta geração e dentro do seu Brasil é de intercessor, para clamar, para suplicar. Não é para pedir bênçãos para governantes, pelo contrário, governante precisa de juízo, não é de bênção nenhuma. Esse povo é ímpio, esse povo está mancomunado com Satanás, esse povo serve ao diabo. São ímpios na sua natureza, forma, expressão, propósito. E aí, quando eu vou interceder, eu não vou interceder por eles, é interceder pelo povo, pela nação, pela geração que está debaixo dessas leis. Sou o sacerdote que tem que clamar para criar interceptações, clamar para que Deus intervenha, clamar para que haja socorro, para que a graça traga alívio, para que o crente, a igreja nesse contexto possa dizer, tua graça me basta. Quando o crente entra, ele é um desperdício de tempo, ele é uma inviabilidade espiritual, ele é uma desnecessidade.
Continuando, ele vai então mostrar para nós, isso é que é muito importante, que é para que sirvamos ao Deus vivo. A ênfase está aí. Quero chamar a sua atenção para um outro detalhe não menos importante. Eu vou abordá-lo daqui a um pouquinho mais, mas eu ainda já vou adiantá-lo aqui nesta segunda parte. Ele diz que todo aquele cerimonial que era feito no tabernáculo era feito para criar purificação exterior. Tinha de ser repetido porque um pecado perdoado agora não significa que o meu perdão permanece, que eu não peco mais. Daqui a pouco tem de voltar lá e fazer outro sacrifício. É disso que ele falou. Então vamos agora ao texto dos versículos 15 a 21, para a gente entender isso um pouquinho melhor, porque ele vai falar da importância e o lugar do sangue, da vida, da vicariedade das purificações. Falaremos disso melhor. 15 a 21, por essa razão, Cristo é o mediador, é a ponte, é o intermediário de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Essa ênfase para os que são chamados é perigosamente, e até por questão de serem incautos ou mal esclarecidas as pessoas nessa área, condicionada à ideia de que isso aqui tem a ver com o povo judeu, os filhos de Abraão. Não. Paulo, quando escreve os Romanos, escreve para os gentios. Ele ocupa a introdução da sua carta aos Romanos para falar dos chamados, os que são chamados e que nós somos chamados. É a linguagem que ele vai usar em Efésios capítulo 1, é a linguagem que ele vai usar em 1 Coríntios capítulo 1. Não podemos ter confusão e dificuldade de entender isso aqui, não devemos aceitar dificuldades quanto a entender isso aqui. Deus tem chamados neste mundo, pessoas chamadas. Os seus filhos, o seu povo é chamado do meio dos pecadores. A Bíblia diz que os anjos vão recolher os chamados, os eleitos de Deus, dos quatro ângulos da terra. O texto está dizendo para nós que Cristo é mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Você sabe, a experiência da vida prova que nem todos são chamados. Há vidas que resistem à sua oração, ao seu testemunho, à sua pregação, resistem à sua conscientização, ao seu clamor, sem cessar até o seu último dia. São os desprezadores, desdenham. Eu não estou falando de praticantes de outras religiões, também, mas eu estou me referindo a pessoas de cujo coração duro, rebeldes contra Deus, que fazem a opção consciente de não querer entrar no caminho. Por mais que a gente lute com elas, as suas respostas são negativas. E Jesus deixou muito claro que são muito mais os que se perdem do que os que se salvam. Não tenhamos ilusão a respeito dessas coisas. A nossa piedade evangélica nos faz ter uma visão pietista que nos leva a considerar ou todos serão salvos. Isso se chama universalismo, isso é heresia. Não existe isso. Deus quer que todos sejam salvos, mas Jesus deixou claro que nem todos serão. Deus tem os seus chamados. Lloyd Jones costumava dizer, com muita ênfase, existe uma diferença muito grande entre o chamado e o não chamado, os dois no mesmo ambiente, e o diferencial é feito pela palavra. Quando você ministra a palavra, o coração do chamado reconhece ali a voz de Deus. Quando você ministra a palavra, o não eleito se sente ofendido, agredido, sente desconforto e raiva, muitas vezes. É uma questão espiritual. Então, continuando o texto a partir do versículo 16. Eu vou voltar ao 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo,
Levou o sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha, ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios da lei, e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. E aqui ele está citando Levítico 17:11, a última parte. Por isso é importante, volto a lembrar, que tivéssemos lido o livro de Levítico para nos prepararmos para o estudo de Hebreus. Ele está fazendo alusão de Levítico 17:11, que diz tacitamente: sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Meus queridos, aqui as pessoas se confundem muito nessa argumentação do autor, nesse final do versículo 23. Antes de abordar esse final do versículo 23, que é a parte mais importante desse trecho que lemos, quero chamar sua atenção para aquilo que ele nos disse nos versículos 13 e 14, que até fazem parte do trecho anterior. O que ele diz? Ora, ele falou lá: o sangue de bodes e touros, as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros. Aí é o 14. Quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ele está fazendo uma comparação entre as purificações que eram feitas no tabernáculo, que faziam purificações exteriores. Ou seja, o sangue que era derramado, o sangue que era aspergido, ele purificava exteriormente o ofertante, para que ele pudesse tocar naquelas coisas sem torná-las impuras. Era uma purificação temporal e externa. Era cerimonial, apenas para que ele pudesse entender: eu posso cultuar, eu posso entrar aí, eu posso levantar as mãos sem ser hipócrita, eu já fui lavado com sangue, eu tenho acesso. Agora, temporariamente, neste momento em que o sangue foi colocado sobre mim, ele diz: se aquele sangue de bodes, de ovelhas, de uma novilha, podia purificar exteriormente as pessoas, quanto mais o sangue de Cristo vai purificar de consciência, da consciência, para que possamos servir ao Deus vivo. Então ele está fazendo uma comparação para mostrar que o sangue de Jesus não nos dá uma purificação temporária, não é uma purificação para um cerimonialismo externo, não é uma purificação como alguns pretendem, que orando estão se preparando para poder cultuar antes do culto começar. Não, não é isso. O sangue de Jesus nos purifica para entrarmos na presença do Deus Santo sem medo, livres, toda hora, todo dia, todo o tempo. Este sangue foi derramado uma vez só por todos. Aí vale lembrar Apocalipse 12:11, texto sagrado, belíssimo, clássico. Eles, se referindo a nós, a igreja, os crentes, eles o venceram, se referindo aí, aquele é o diabo. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nos trouxe vitória sobre o poder do mal, sobre o pecado, sobre as trevas. O sangue do Cordeiro nos purificou para que a ira de Deus não nos encontrasse mais, mas a graça, a aceitação, o amor, a misericórdia. O sangue fez isso, purificou nossas consciências. Aqueles adoradores do passado, purificados externamente, continuavam com a sua consciência impura, sem alívio e sem paz. Os adoradores presentes, em cujo coração o Espírito está, purificados pelo sangue de Cristo, têm paz com Deus. Aleluia. Romanos 5:1. Chegam à presença de Deus em paz e com liberdade, às vezes se tornam até abusados por conta disso, por descuidos. Mas a última parte que você viu aí, no versículo 23, ele vai mostrar que todas as coisas externas, o livro, aqueles utensílios todos, o próprio tabernáculo, tudo foi purificado por Moisés com hisopo, com sangue aspergido. Essas coisas tiveram que ser purificadas, quase todas elas com sangue, para cumprir o texto de Levítico 17:11, que diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Qual é o que tem de ser salientado aqui? O que tem de ser salientado foi aquilo que eu comecei a mostrar aos irmãos no início do estudo hoje. O derramamento de sangue, a oferta vicária, a oferta de vida, uma vítima inocente morrendo a favor de um pecador, apontava para a dimensão da ofensa, da santidade de Deus pelo pecado dos homens.
Nós é que minimizamos a questão pecado. Domingo eu falei isso. O povo não entende que não peca mais. O crente nem pedir perdão de pecados pede mais. Entra na presença de Deus e acha que sai como bem entendeu. Aliás, se sente muito tão coberto com uma purificação tão contínua que não precisa se santificar nem purificar e chama isso de graça. Ledo engano. A Bíblia é clara quando diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Há uma confissão a qual se segue um perdão. Há uma confissão que precede o perdão de Deus. Há uma confissão para buscar o perdão de Deus, para que a comunhão fique restaurada e plena. Há uma consciência de pecado que não pode ser posta debaixo do tapete. E então, meus queridos, o texto vai dizer para nós que aqueles utensílios todos eram purificados com sangue para que fossem adequados à adoração, aceitáveis a Deus. Quando o texto diz aqui que todas aquelas coisas foram purificadas com sangue de animais, mas as coisas celestiais, o tabernáculo eterno, onde Cristo adentrou para além do véu, elas tinham de ser purificadas com coisas, com sangue superior. E aí a primeira coisa que vem na cabeça de quem lê o texto é, o santuário interior lá no céu tinha de ser purificado e pelo sangue de Jesus. Então o texto está dizendo que aquelas coisas todas que estavam do céu, até Jesus morrer, eram impuras. Isso não existe. Logo o autor não está dizendo isso, ele está fazendo um pareamento. Ele está mostrando que aquelas coisas todas eram purificadas com sangue de animais para se tornarem adequadas ao serviço de Deus, aceitáveis a Deus. Quando o texto diz que o santuário interior foi purificado pelo sangue de Jesus, o que ele está dizendo é que foi tornado adequado para a entrada da igreja, adequado para a aceitação da igreja por Deus, a aceitação do crente, do adorador por Deus. Ele levou o sangue à presença do Pai para tornar acessível a ida do homem até Deus e a vinda de Deus até o homem. Ele tornou adequado, ou seja, o purificar aí significa dar trânsito livre de Deus para o homem e do homem para Deus. Não que lá houvesse coisas impuras, não é isso. Depois nós vamos ter a parte final, a mais longa. E aí preciso da sua paciência nesses minutos finais para essa longa leitura, porque é ela que faz o fechamento do nosso trecho. É o trecho que vai do versículo 24 do capítulo 9 até o versículo 18 do capítulo 10, como eu havia avisado. Então vamos continuar a leitura aí, a partir do versículo 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, simples representação do verdadeiro, a alegoria, simbologia, lembram disso? Simbolismos. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. A ênfase está em nosso favor. Claro, o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele fazia primeiramente a seu favor. Ele tinha que ser aceito. Por isso que ele tinha que estar cerimonialmente puro, senão seria fulminado lá dentro pela ira de Deus. Todos esses gestuais, estas coisas aconteciam de forma didática, mas eram verdadeiras, eram reais, então o temor era real. Mas Jesus entra para oferecer o seu sangue a nosso favor. Ele não precisava disso. Ele não tinha que se purificar. Ele era o Cordeiro de Deus sem pecado algum e que tira o pecado do mundo. O Filho, Deus encarnado. E aí ele entra a nosso favor. Usar esses verbos, ler esses verbos, entrar, chegar à presença, estar diante dele. Ó Pai, a glória que eu tinha contigo antes, isso tudo fica assim muito frágil, muito pequeno em significado, quando nós não temos noção das dimensões destas coisas que estão sendo faladas. Sabe, meus queridos, a gente pensa muito no céu como sendo um lugar que está acima das nossas cabeças. Nós pensamos muito no céu em termos da nossa finitude humana. Nós somos limitados no espaço e no tempo. Nós somos limitados na grandiosidade das coisas. Nós somos um dos sistemas menores de todo o cosmos. E o nosso planeta é um dos menores nesse sistema menor. A distância que nós estamos de galáxias e de sistemas incomparavelmente superiores, maiores incomparavelmente, e eu não tenho aqui como mensurar essa palavra incomparavelmente, porque é além da nossa capacidade de pensar,
Essa distância é inenarrável, indescritível, é astronômica. Agora você pensa na glória daquele que criou todas estas coisas e que, portanto, é maior do que todas elas. A que distância essa glória está de todo esse cosmos, tudo que foi criado? Nós temos galáxias, as mais próximas da nossa, que para serem percorridas gastaríamos milhões de anos na velocidade da luz. Tão distantes estão e são as mais próximas. Essa nossa galáxia mirim tão pequena, chamada Via Láctea, ela tem mais de 200 bilhões de astros, maiores do que o nosso Sol. E ela é uma das menores. Andrômeda é incomparavelmente maior do que a Via Láctea. Eu não vou entrar por aí, não tem tempo para isso. Eu aconselho você que faça leituras de resenhas científicas, que isso é uma riqueza extraordinária. Desde que você leia com os olhos da fé, da confissão criacionista, ao pensar em que o Deus que criou todas estas coisas minimamente tem que ser maior do que elas. Quando Jesus fala, Pai, a glória que eu tinha contigo, ele está falando alguma coisa que remonta a algo que é impensável em termos de mensuração. Não podemos falar em termos de distância. Não podemos. Eu fico pensando naqueles homens que, para extrair carvão, cobre, adentram centenas de quilômetros, terra abaixo, tendo que levar oxigênio para respirar, luzes, para que possam caminhar através de escadas, elevadores, carrinhos, naquelas trevas interiores. Descem a níveis de pressão que aumentam à medida em que descem, pressão atmosférica, calor. Eles descem às trevas. O mundo externo onde habitam seus filhos, suas famílias, fica centenas de quilômetros acima. Quando você ouve falar em coisas como o que acabou de acontecer aí, de uma mina que desabou, como aquela que aconteceu no Chile, homens soterrados a centenas de metros de distância, de profundidade, você tem uma ilustração parca do que significa descer às profundidades, às trevas, deixando um esplendor que a Bíblia, para tentar usar linguagem humana para que a gente possa tentar ter vislumbre, usa de superlativos pobres, falando de ruas de ouro e cristal, sol que nunca cessa. Essa foi a glória que Jesus deixou e desceu até o ventre de uma mulher e saiu desse ventre para deitar numa caixa onde animais comiam e babavam. E depois que sai dali, ele vai para uma cidade de favelados, onde ele é criado e cresce. E quando se torna adulto, é escarnecido. E por fim é cuspido, espancado e morto numa cruz. Paulo descreve isso tudo para nós em Filipenses 2, a partir do versículo 5, dizendo que ele não teve por usurpação o fato de que era igual a Deus. Mas então se humilhou, se esvaziou a si mesmo. E aí desceu. E ao descer veio até aqui. E ao vir aqui veio na forma humana. O Deus eterno, o autor da vida, assume uma vida morrente, perecível, forma de carne humana. E aí, se você perguntar, tudo bem, ele encarnou. Ele tinha de encarnar? Ele não podia ser um anjo superior aqui entre nós, nos ensinando todas as coisas? Quem o ouviria? Não é só isso. Se ele não tomasse nossa forma humana, não se aparentasse conosco, ele não vindicaria, não tornaria validado o fato de que nós, nessa pequenez, nesse fundo do buraco do poço cósmico, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E então agora ele tem que tomar a nossa imagem e semelhança decaída para nos levar de volta à imagem e semelhança gloriosa do seu Pai. E o faz na categoria de filhos porque nos transmite o espírito de filhos. Como eu gostaria que aqueles que participaram do nosso acampamento de carnaval aqui em Analândia, no ano passado, 2024, estivessem agora assistindo esse estudo e rememorando isso aqui. Jesus veio na forma de filho,
para que pudéssemos ser feitos filhos. Queridos irmãos, o texto fala dessa glória a qual passamos a ter acesso. É isso. Ele se apresentou diante do Deus vivo em nosso favor. É isso que esse favor alcança. Jesus disse: Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo. E aí depois ele vai dizer: para que eles estejam comigo vendo a minha glória. Ele vai nos levar a atravessar todas essas dimensões estelares e cósmicas, imensuráveis, até o lugar da origem de todas as coisas, onde o Pai está. É isso que ele veio fazer a nosso favor. É isso que a nosso favor significa. E aí o texto diz, versículo 25, não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, olha a ênfase aí, uma única vez. Uma vez por todas. No fim dos tempos, o fim dos tempos começaram na encarnação do Filho de Deus. No fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Mais uma correção aqui para as confissões distorcidas. Nós não estamos caminhando em direção ao fim dos tempos. O fim dos tempos não está lá no futuro nos esperando, está no passado. O fim dos tempos começou há 12 mil anos, nós estamos dentro dele. Nós vivemos o fim dos tempos. É a Bíblia quem diz. Confusos, maus leitores da revelação é que misturam as coisas e estão olhando lá para frente, esperando o fim dos tempos lá na frente. Não, você está dentro dele e nem sabe disso. Pois bem, da mesma forma, o versículo diz no versículo 27, aliás, eu vou repetir a leitura do 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. O seu sacrifício que ele ofereceu de forma voluntária e consciente ao Pai. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. E aqui a Bíblia põe todos os canhões de Navarone, todos os canhões de Napoleão, todos os canhões da Babilônia, todos os canhões já fabricados no mundo ao longo de todas as guerras de todos os tempos, hoje os canhões supersônicos, hoje os mísseis, e vai em cima da teologia, doutrina kardecista, explode com tudo, com bomba de hidrogênio, não deixa sobrar nem uma poeirinha cósmica, destrói tudo, para mostrar que o homem morre uma única vez, e por isso Jesus morreu uma única vez, porque se o homem tivesse de morrer mais uma vez, Jesus teria de morrer de novo, para que ele pudesse ser salvo de novo. O homem morre uma única vez, e depois disso aguarda o juízo, o texto está dizendo para nós. Não há reencarnação. Ninguém volta a este mundo depois que sai dele. Ninguém voltará a este mundo depois que sair dele. Sai deste mundo e aguarda o juízo. Isso vale para homens, mulheres, pequenos, grandes, nobres, bons e maus. Todos morrem uma única vez. Por isso Jesus morreu uma única vez. Como o homem morre uma única vez, Jesus morreu uma única vez. Jesus morreu uma única vez porque o homem morre uma única vez. As duas coisas estão imbricadas. Não há como dissociar isso aí. Mas ele vai aparecer uma segunda vez. Não mais para viver entre nós, não mais para morrer entre nós. Vai aparecer uma segunda vez, não para tirar o pecado, o texto é claro, mas para trazer salvação aos que o aguardam e juízo aos que o rejeitaram. A Bíblia diz isso. O texto não está dizendo aqui, mas diz em toda a revelação do Novo Testamento. Ele vem para trazer o dia da glória, que também será o dia do juízo de Deus sobre a humanidade. Agora entramos no capítulo 10, que faz o resumo de tudo isso que está aqui e fecha. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Que lindo, não é? E não a sua realidade. A lei não fala da realidade. Ele está dizendo isso para aqueles irmãos judeus. Meus irmãos, a lei não fala da realidade. A lei fala de sombra. A lei aponta para a realidade que é Cristo. A realidade é Cristo, Paulo já tinha dito também. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Porque por isso mesmo eles têm que estar repetindo sempre. Se o sacrifício bastasse, ofereceria-se um carneiro e acabou. Nunca mais. Não.
O pecado se repete, o sacrifício tem que se repetir. Mas Jesus fez isso uma vez por todas e cobriu, satisfez a justiça de Deus de uma vez por todas. Aí o texto insiste com pergunta: se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Se pudesse purificar de uma vez só, por que eles seriam oferecidos? É isso que ele está dizendo. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Ele está dizendo que é o que nos acontece. Perdoados de uma vez por todas, justificados, pois pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou repetindo Romanos 5:1. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Olha que lindo ele está dizendo. Davi já havia dito isso há muito tempo para nós, no Salmo 51, vocês lembram? O sacrifício para Deus não são os animais que podemos oferecer, mas um coração quebrantado e contrito ao qual ele não resistirá. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Ele está citando Salmo 40, versículos 6 a 8. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. É um salmo messiânico, alusivo a Jesus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Ele acende isso, enfatiza isso entre parênteses. Então acrescentou: aqui estou. Vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ele está falando para os seus leitores judeus. Cancelou o primeiro, cancelou todo o ritual, cancelou todo o primeiro sistema para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, vim para fazer a tua vontade, Jesus disse. Pelo cumprimento dessa vontade. Uma vez filho, obedeceu, o texto diz. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Outra vez a ênfase, uma vez por todas. Esta é uma ideia dominante nele. O Donald Guthrie chama atenção para isso. Como que esse autor está impressionado com esta expressão e com o impacto e o poder desta verdade. Foi uma vez por todas, uma única vez, uma vez para sempre. Porque ele está falando com um grupo de pessoas que procurava repetir sempre o ritual de purificação. E aí ele está mostrando: tudo acabou, Jesus fez de uma vez por todas, não precisa mais repetir, já está resolvido, está consumado, o Pai se satisfez, glória a Deus. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Veja aí. São sombras. Mas quando este sacerdote, falando de Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado de seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aleluia. O que significa aperfeiçoou para sempre? Deixaram de ser criaturas de Deus, meras formas de criação, para serem feitos filhos, para participarem da casa, para serem os domésticos, para serem corpo de Cristo, para estarem do lado de dentro. Casa de Deus somos nós. Ele os aperfeiçoou para sempre, os que estão sendo santificados. E aí ele vai encerrar dizendo: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, e agora ele vai citar para nós o Salmo, o texto de Jeremias 31, 34, com que ele já trabalhou no capítulo 8. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Já discutimos isso no capítulo 8, ele só está trazendo de novo a memória deles. Ele está dando reforço conclusivo. E fecha no versículo 18. Onde esses pecados foram perdoados,
não há mais necessidade de sacrifício por eles. Não é um fechamento belo para quem está ensinando a pessoas condicionadas às repetições dos rituais da velha lei, da velha aliança? É sim. Ele está dizendo, entende, meus irmãos, não há mais necessidade de sacrifício algum. O que existe entre mim e o meu Deus, o que existe entre você e o seu Deus, é o sacrifício de Jesus. Eu chego à presença de Deus sabendo que estou coberto com o seu sangue. Eu chego à presença de Deus sabendo que em minha carne não habita bem algum, que eu não tenho mérito nenhum, mas que dentro de mim aquele sacrifício colocou o Espírito eterno. Que dentro de mim aquele sacrifício colocou a face do meu Deus. Que dentro de mim aquele sacrifício colocou o Espírito de Filho. Que dentro de mim aquele sacrifício colocou um aroma suave que sobe para Deus. Me fez carta viva que os homens podem ler. E entendem que eu sou uma mensagem para esta geração. Entende? Ele fez um sacrifício único que fica entre mim e o meu Deus, na sua presença e sempre que eu o adoro. A ele glória, 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 honra seja dada para sempre. Quando o texto diz onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Ele nos leva de volta ao capítulo 6, versículos 5 e 6. Naquela ocasião citamos 10, 18, para mostrar que não existe isso de você crer, se perde e aí volta a crer porque perdeu a sua salvação. Não. Aquele texto diz, é impossível que se perca. Onde foram perdoados os pecados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Aleluia, aleluia. E vamos abrir tudo isso quinta-feira que vem, querendo Deus, parte 15, com o texto que eu estou dizendo. Se prepare para ele, ore em cima dele, que é o grande, glorioso texto que fala para mim e para você. Entra, agora entra. Ele falou para aqueles irmãos judeus, e isso é válido para mim e para você, até a última geração de crentes neste planeta. Esta palavra vai prevalecer dizendo, tudo já foi feito, agora entra, usa com tudo que você tem, não deixe nada de fora, não fique na periferia, não fique na superfície, não fique vigiando, visitando, olhando de longe. Não fique namorando, mergulhe de cabeça, mergulhe fundo nesta comunhão eterna de filho com o Pai. Aleluia, é o que veremos em nome de Jesus. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua atenção, obrigado por esse seu desejo de conhecer a palavra de Deus, rica e abundante. Estaremos juntos quinta-feira, querendo Jesus. Domingo, 17h30, a palavra de Deus nos espera aqui, através deste canal. Deus te abençoe e te fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.